O cenário político brasileiro, historicamente cíclico e repleto de reviravoltas, parece estar diante de um de seus momentos mais disruptivos. Enquanto o Palácio do Planalto trabalhava com a métrica de uma reeleição baseada na estabilidade econômica e no assistencialismo renovado, um fenômeno subestimado nos bastidores do Senado Federal rompeu a barreira da coadjuvância para se posicionar como o protagonista absoluto da oposição. Flávio Bolsonaro não é mais apenas o filho do presidente ou um articulador de bastidores. Em março de 2026, ele emerge como a peça que pode desmantelar a hegemonia petista de forma definitiva. O desgaste do polo gravitacional. O dilema de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva entrou em 2026, apostando todas as suas fichas na continuidade. Apoiado pela colossal máquina pública e mantendo sua fortaleza eleitoral no Nordeste, o atual presidente acreditava que a ausência de Jair Bolsonaro nas urnas, devido à sua inelegibilidade, deixaria a direita fragmentada e sem um norte claro. Contudo, o que se observa é o efeito bumerangue do desgaste natural de um governo que, embora resiliente, enfrenta o peso da idade de seu líder e a fadiga de um discurso que muitos setores da classe média consideram datado. O governo Lula III, marcado por uma tentativa de equilibrar a responsabilidade fiscal com o gasto social, começou a apresentar fissuras na sua capacidade de encantamento. A narrativa da reconstrução perdeu fôlego diante de uma oposição que se renovou esteticamente e estrategicamente. É nesse vácuo de novidade que a figura de Flávio Bolsonaro cresceu, ocupando espaços que a esquerda acreditava estarem protegidos pelo silêncio imposto às lideranças mais radicais. Flávio Bolsonaro. A evolução estratégica do bolsonarismo. A ascensão de Flávio Bolsonaro não é um acidente, mas o resultado de uma metamorfose política meticulosa. Se Jair Bolsonaro era o canhão que rompia as estruturas com retórica explosiva, Flávio se apresenta como o míssil teleguiado. Mantém a carga ideológica do pai, mas possui uma precisão cirúrgica na articulação política que o ex-presidente nunca priorizou. A herança do capital político Flávio conseguiu o que muitos analistas consideravam impossível: unificar a base bolsonarista raiz sem as arestas que geravam rejeição extrema nos setores moderados. Ele herdou o CPF político do pai, mas imprimiu uma digital própria. Para o eleitorado fiel, ele é a garantia de que os valores de Deus, pátria, família e liberdade continuam vivos. Para o mercado e para o eleitor de centro, ele é uma alternativa mais previsível e aberta ao diálogo. O mestre da articulação com o centrão. Diferente de outros nomes da direita que pregam o confronto direto com as instituições, Flávio Bolsonaro utilizou seu mandato no Senado para se tornar um dos políticos mais influentes junto ao consenso de Brasília. Sua capacidade de transitar entre as diferentes alas do Congresso Nacional permitiu que ele consolidasse uma base de apoio que vai muito além do PL, Partido Liberal. Ele não é apenas um candidato ideológico, ele é um candidato com governabilidade antecipada. Pesquisas de março de 2026. O alerta vermelho no Planalto. Os dados coletados no primeiro trimestre de 2026 acenderam todos os sinais de alerta na Secom e no núcleo duro do PT. Flávio Bolsonaro não está apenas crescendo, ele está capturando o eleitorado jovem e os trabalhadores informais, setores onde Lula historicamente exercia domínio. A estratégia de Flávio foca intensamente na economia real. Seu discurso de menos Estado e mais empreendedorismo ressoa fortemente em um Brasil que ainda luta contra a inflação de serviços e a carga tributária. Ao posicionar-se como o herdeiro de um legado de desburocratização, ele consegue desviar o debate da polarização agressiva para a eficiência administrativa, um terreno onde o governo atual tem tido dificuldades de se comunicar de forma clara. O plano que ninguém viu chegar. O grande triunfo de Flávio Bolsonaro foi o silêncio estratégico durante os anos de 2024 e 2025. Enquanto outros possíveis candidatos da oposição se degladiavam em disputas regionais ou buscavam os holofotes de forma precoce, Flávio trabalhou na arquitetura do silêncio. Ele construiu alianças estaduais sólidas, garantindo palanques fortes em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, o triângulo de ferro que decide eleições no Brasil.
Essa nova faceta de articulador pragmático é o que realmente tira o sono de Lula. O atual presidente estava preparado para enfrentar um Bolsonaro 2.0 barulhento e impulsivo. Em vez disso, encontrou um adversário que joga as regras do jogo democrático com maestria, utiliza as redes sociais com a mesma eficácia do pai, mas sabe sentar à mesa com industriais, banqueiros e líderes religiosos sem criar crises diplomáticas ou institucionais imediatas. O desmoronamento do sistema e a nova dualidade. O que estamos presenciando não é apenas mais uma eleição, mas a formação de uma nova força capaz de desestabilizar a dualidade clássica entre PT e as antigas forças de centro-direita. Flávio Bolsonaro representa a institucionalização do bolsonarismo. Ele transformou um movimento de massas em uma estrutura partidária e eleitoral profissional. Se em 2022 a eleição foi sobre democracia versus autoritarismo, na visão da esquerda, em 2026, Flávio está mudando o eixo para futuro próspero versus passado estagnado. Ele utiliza a imagem de Lula não como um inimigo a ser destruído, mas como um modelo que já deu sua contribuição e agora precisa descansar, uma abordagem muito mais difícil de combater com o discurso tradicional de resistência. Consequências futuras, um campo de batalha, polarizado e técnico. A disputa que se avizinha será marcada por um nível de profissionalismo nunca visto. De um lado, a experiência e a resiliência de Lula, tentando provar que o Estado é o motor necessário para a justiça social. Do outro, a ascensão imparável de Flávio Bolsonaro, prometendo uma direita eficiente, conectada com o agronegócio tecnológico, com as igrejas evangélicas e com o desejo de segurança pública rigorosa. A esquerda, que por muito tempo subestimou Flávio como um herdeiro menor, agora se vê obrigada a rever toda a sua estratégia de comunicação. O fenômeno Flávio prova que o bolsonarismo é resiliente e evolutivo. A promessa de uma reeleição tranquila para Lula se desvanece a cada nova pesquisa, deixando claro que o sistema está em mutação. Pontos-chave da campanha de Flávio Bolsonaro em 2026. Capilaridade regional. Alianças sólidas com governadores de estados-chave. Discurso econômico. Foco total na redução da máquina pública e incentivo ao pequeno empreendedor. Equilíbrio ideológico. Manutenção dos valores conservadores, mas com uma linguagem mais palatável para o eleitor de centro. Domínio digital. Uso de inteligência de dados para microsegmentação de eleitores, superando a comunicação tradicional do governo. Em suma, 2026 não será uma repetição de 2022. Será o ano em que a nova direita, personalizada na figura de Flávio Bolsonaro, testará sua capacidade de não apenas protestar, mas de retomar o poder com uma proposta de governo que mistura o carisma popular do sobrenome Bolsonaro com o pragmatismo político necessário para vencer no Brasil de hoje. O sono do atual presidente nunca esteve tão ameaçado. O diferencial geopolítico e a ofensiva digital 2. Além da articulação interna, Flávio Bolsonaro começou a explorar em 2026 uma frente que o atual governo acreditava dominar: a diplomacia de resultados e as conexões internacionais de direita. Ao fortalecer laços com lideranças conservadoras globais, ele projeta a imagem de um estadista moderno que não isolará o Brasil, mas o integrará a um novo eixo de prosperidade econômica. Esse movimento internacional serve como um escudo contra as críticas de isolacionismo que pesaram sobre o governo de seu pai, conferindo-lhe uma pátina de sofisticação diplomática que surpreendeu o Itamaraty. Paralelamente, sua campanha de 2026 introduziu o que analistas chamam de Bolsonarismo 2.0 nas redes sociais. Enquanto o PT ainda foca em grandes produções televisivas e no rádio, Flávio domina as plataformas de vídeo curto e as comunidades de mensagens com uma narrativa hipersegmentada. Ele fala diretamente com o motorista de aplicativo sobre o preço do combustível e, minutos depois, com o investidor da Faria Lima sobre segurança jurídica. Essa capacidade de fragmentar a mensagem para unir o eleitorado é a ferramenta técnica que está permitindo a Flávio Bolsonaro furar as bolhas ideológicas, convertendo a antiga rejeição em uma curiosidade esperançosa por parte daqueles que buscam uma alternativa pragmática à polarização estéril.
A força dessa presença digital, aliada ao pragmatismo político, é o que torna sua candidatura uma avalanche difícil de conter.